Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Não, uma semana mais curta de rodada. Tivemos a terça e a quarta-feira de futebol, né, de rodada da Copa do Brasil. Então vão ter menos jogos, mas eu quero também complementar esse vídeo com uma análise bem rápida do mercado da bola, né? As principais transferências que rodaram e que estão rodando aí no futebol brasileiro. Deixa eu dar uma ajeitadinha só na câmera. Aí, fechou. Que estão rolando, né, no futebol brasileiro, né, inclusive envolvendo clubes que estão nas semifinais da Copa do Brasil e, enfim, com projetos na Copa Libertadores. Lembrando que a janela de transferências vai até o dia 2. Então eu vou trazer uma análise legal aqui de como os clubes estão se reforçando. Fechou? Seguinte, meus queridos, vamos começar então pela Copa do Brasil, né, com os dois jogos que eu acho que conseguiram dar uma boa resumida e dar uma boa projeção de como vai ser essa decisão, né, de vaga na Copa do Brasil. Né, começando pelo jogo de terça-feira, que foi entre Corinthians e São Paulo, né, no qual o Corinthians venceu por 2-1 com uma partida espetacular, né, com um segundo tempo divino de Renato Augusto. Eu acho que é indiscutível que hoje ele é o principal nome, né, do Corinthians, de longe, disparado, é o principal nome do Corinthians, longe mesmo de Roger Guedes, de Yuri Alberto, que senti muito abaixo nessa partida. Não sei se a negociação com a Arábia tem influenciado alguma coisa no Roger Guedes, psicologicamente falando, nem é normal, isso acontece, são muitos números, são muitos zeros, e isso acaba influenciando no psicológico do jogador, querendo ou não. Mas o Renato Augusto assumiu a responsabilidade desse jogo, colocou o sistema defensivo do São Paulo debaixo do braço. O lado esquerdo do São Paulo pouco encontrou o Renato Augusto em campo quando o meia pisou na área ou estava muito próximo da área. O lado esquerdo do São Paulo teve muitas dificuldades para marcá-lo. Mas o Renato Augusto jogou muito bem, marcou os dois gols, né? Um no começo do segundo tempo e o outro mais caminhando para o final, né? Faltando poucos minutos para acabar o jogo, 9 minutos para acabar o jogo, o tempo regulamentar no caso. Mas voltando um pouquinho antes, né? O primeiro tempo foi bem morno mesmo, com o São Paulo um pouco melhor, tendo mais a bola, mas o Corinthians levando um pouco de perigo também, principalmente com o Renato Augusto, né? A principal chance do primeiro tempo do Corinthians foi com o Renato Augusto fora da área, que o Rafael conseguiu fazer uma boa defesa, mas o meia foi o grande diferencial do time de Itaquera nesse jogo. No caso do São Paulo, eu senti o time do São Paulo muito bem em Itaquera. Jogando com a bola, tendo algumas das principais oportunidades, mas pecando demais no setor ofensivo, no setor de finalização, no setor de conclusão das jogadas. Talvez seja pela falta do Calleri. Se tivesse o Calleri, provavelmente as coisas aconteceriam de uma maneira melhor, né? Imaginamos. Mas não tem como a gente saber, né? O atacante infelizmente saiu machucado, deve estar retornando para o jogo da volta. Se não retornar, tem peça importante chegando, né, de fora, né? O próprio James Rodrigues pode ser uma dessas surpresas nesse meio de campo do São Paulo. E lembrando também que o Pato pode estar com alguma condição de jogo para esse duelo, né? Pode ser uma peça aí para colocar nesse sistema, colocar o Luciano um pouco mais centralizado. Não gosto, acho que o Luciano jogando de segundo atacante funciona melhor, e o Pato ali funcionando como esse segundo atacante. Vamos ver como que o Dorival vai preparar esse time para o jogo da volta. Aparentemente deve entrar o David, né, no sistema, no lugar do Calleri. Se o Calleri não for para o jogo, deve entrar o David, que chegou do Fortaleza para o São Paulo, né, nessa temporada, se não me engano, no começo da temporada. Mas o São Paulo conseguiu reagir bem depois de tomar o gol do Corinthians, no primeiro gol do Corinthians, né? Teve o chute do Luciano, a bola bateu na trave, voltou no Cássio, né? E acabou sendo acreditado como gol contra no goleiro do Corinthians. Foi uma infelicidade, tá? O gol foi uma infelicidade. Mas o São Paulo foi... Cara, eu tô pendendo a falar que o São Paulo foi melhor do que o Corinthians, porque realmente foi. O São Paulo teve mais a posse de bola, teve mais controle do jogo. É que o Corinthians teve dois momentos cruciais com o Renato, né? Um chute de fora da área, que a bola acabou desviando no Alisson e complicando um pouco a vida do Rafael, né? Indo mais no canto do que ela realmente iria. E o segundo gol do Corinthians foi uma bola esticada pelo Murilo, onde o Caio Paulista falha na marcação, né? O Renato desgruda dele, né? Ele vai mais pro miolo, o Renato desgruda dele, consegue o domínio, e aí ele já tá completamente vendido no lance, até cai, tropeça na bola ali, acaba relando a mão na bola. Se não fosse gol, eu acho que o árbitro marcaria o pênalti nesse lance. E aí o Renato consegue fazer um belo gol, né? O segundo gol foi um gol muito bonito. Mas o São Paulo foi melhor, cara. Eu acho que tá em aberto pro segundo jogo muito pela partida muito abaixo do Corinthians. E o São Paulo tem chance. O São Paulo vai jogar em casa com o seu torcedor, provavelmente com a casa lotada, e isso pode impulsionar ainda mais esse time do Dorival
para conseguir esse empate. Perdão, o Luciano não joga o jogo da volta. Isso mesmo, o Luciano tomou o terceiro cartão amarelo, tá fora do próximo jogo, né, do jogo mais decisivo do São Paulo no ano, provavelmente. E aí eu vou comentar um pouco sobre o lance, né, que ele tomou o cartão, que foi o lance da comemoração, no qual ele chuta a bandeirinha de escanteio. Pra mim foi uma infantilidade, cara. Eu acho que é até comum, nesses casos, o jogador se poupar mais no jogo da ida para extravasar no jogo da volta, né? E aí talvez ficar fora do primeiro jogo da final para jogar o jogo mais decisivo, enfim. Eu senti que faltou um pouco mais de cuidado do Luciano. Cuidado de não chutar o símbolo do adversário que tá na bandeirinha, porque isso, na minha visão, pra mim não tem isso, cara. O Luciano tem um histórico de provocação, de querer inflar as torcidas. Então, pra mim, não tem essa de passar a mão na cabeça e falar que foi sem querer, que ele não viu o símbolo do Corinthians ali. Pô, pelo amor de Deus, né? Quem chega perto da bandeirinha vê que é a bandeirinha preta e branca e tem um símbolo do Corinthians gigantesco na bandeirinha dos dois lados. Então, dificilmente um jogador não vê. E, atualmente, todas as bandeirinhas dos estádios têm símbolos dos times, né? Então, é complicado colocar esse ponto na mesa. É querer passar pano demais. Mas assim, eu acho também que foi um pouco de exagero dos jogadores do Corinthians. Tudo bem que foi um clássico e eu entendo completamente esse clima de atmosfera um pouco mais hostil. Entendo mesmo. Mas eu acho também que falta um pouco mais de cuidado. Assim. Eu acho que comemorar na frente da torcida ok, mas o fato de chutar a bandeirinha, de chutar o símbolo do time é um pouco demais. É a mesma coisa no jogo da volta, o Renato fazer mais um gol no São Paulo, né? E comemorar no símbolo do São Paulo que tem no Morumbi. Sabe, dançar no símbolo do São Paulo, ou simplesmente ajoelhar, gritar, vibrar, cuspir, chutar o símbolo do São Paulo, enfim. É isso que eu quero dizer. Eu acho que é hipocrisia, entendeu? Acho que é isso que eu quero dizer. Porque se acontecer a mesma coisa no Morumbi, os jogadores do São Paulo não vão sair dizendo a gente fez porque eles fizeram, a gente fez porque eles tiveram essa mesma reação com a gente, entendeu? Enfim, estejam preparados para ter o troco na volta. Então, olha que o Corinthians faça esse troco na volta, né? Tem esse comportamento também que é saudável. Esse comportamento é saudável. Agora, agressão, partir pra briga, não acho legal. O outro jogo da semifinal, né, foi foi Grêmio e Flamengo, né, na Arena do Grêmio, onde o Grêmio perdeu por 2-0 pro Flamengo. E aí, cara, até uma frase legal que durante a partida eu pensei, antes mesmo de sair o gol do Gabriel, né, o primeiro gol do Flamengo. Eu pensei nessa frase e falei, mano, é isso que eu vou escrevendo durante o texto, mesmo se o Grêmio vencesse, eu segurasse o empate, eu iria escrever essa frase, que é um motor V8, né, um motor excelente, num Fusca. Esse é o Grêmio. É o Suárez num time completamente desconexo dele. O Suárez precisa de momentos de pura inspiração, de arrancar coelhos da cartola para tentar resolver a parada pro Grêmio. E o Grêmio sente demais isso, sente demais não ter um meio atacante que consiga criar esse elo mais profundo com o Suárez, né, de servi-lo, de nutri-lo o tempo todo, de deixar o Suárez mais próximo do gol, não tão longe, né, para buscar a jogada, para tentar finalizar de fora da área. O Suárez, se eu não me engano, teve 2 chutes quase no meio de campo, né? Então assim, e mesmo sem joelho, né? Ele tentando essas finalizações, e até mesmo para poupar, né, para não desgastar tanto o atacante, né? O Suárez tem problemas crônicos aí no joelho recentes com o Grêmio, então eu acho que você ter esse tato, né, de ter um cara que vai fazer essa ligação com o Suárez, eu acho importante. E esse jogo contra o Flamengo ficou escancarado isso, né? O Grêmio não tem esse cara, não tem esse nome no meio de campo, enquanto o Flamengo tem um carro, redondinho ali, sabe aquele carro que não é o carro mais potente que você tem, mas é aquele carro mais redondinho, né? Tudo certo, alinhamento, balanceamento, revisão em dia, e vai rodar muito mais do que um Fusca com V8, né? Com motor potente, né? Que tem aquele motor potente, mas não tem estrutura, né? Vai desmanchando o carro na pista. E aí a questão do Flamengo, o Flamengo tem um time redondo, o Flamengo tem um time preparado, pronto para jogar Copas, mas é um time que também joga quando quer. Esse ano o time do Flamengo está se provando isso, é um time que joga quando quer, quando acha que é mais importante, quando acha que é mais necessário o time jogar tudo que sabe. Porque no Campeonato Brasileiro o time vem oscilando demais com as peças titulares, inclusive no jogo do final de semana contra o América, Everton Ribeiro tá o titular, Arrascaeta, Gabriel, e o time não jogou bem. O time jogou muito abaixo, tocando bola de lado, bola vai pro meio, volta pro zagueiro, né? E esse jogo o Flamengo venceu por 2-0, né? Gols do Gabriel, como eu falei, e do Bruno Alves, gol contra. Foi um cruzamento do Thiago Maia pro meio que acabou desviando o zagueiro gremista.
e a bola foi morrer no fundo do gol. Mas assim, o Flamengo só abriu vantagem, né, abriu vantagem assim, os 2-0 no placar, por conta da expulsão do Kahneman. Porque o Flamengo, ele encontrou dificuldades para armar, tá? Por conta de uma boa partida defensiva do Grêmio. Eu gostei do sistema de jogo do Grêmio de marcar em forma individualmente e tal. Incomodou bastante os atacantes do Flamengo. Tanto que na jogada do primeiro gol, se eu não me engano, o Bruno Henrique tem que se desgrudar ali, né? O Gabriel se desgruda do defensor. É que a zaga do Grêmio é um pouco lenta para acompanhar esse ataque rápido e ágil do Flamengo, né? O Kahneman chegou no começo do segundo tempo já tomando cartão amarelo e, consequentemente, o segundo sendo expulso bem no comecinho do segundo tempo. Minutos antes de fazer o segundo gol, o Flamengo, acho que foi lá para os 64, 62 ele foi expulso. E cansou, cara. Cansou de correr atrás de Bruno Henrique, de Gabriel, de Everton Ribeiro, de Arrascaeta. Cansa. E aí o corpo começa a ficar um pouco mais pesado e você já começa a chegar um pouco mais atrasado na bola. É normal. Mas aí o Grêmio sentiu demais. Aí parou de criar, né? Até teve algumas chances com o Ferreirinha. Eu achei que o Renato errou de não começar com essas peças rápidas no setor ofensivo. O Flamengo entrou sem o Ayrton Lucas na lateral esquerda, que é o principal homem daquele setor. É o principal homem do lado esquerdo do Flamengo atualmente, é o Ayrton Lucas. Até mais importante, digamos, do que o Bruno Henrique, né? Óbvio que o Bruno Henrique no setor ofensivo é importante, mas o Ayrton Lucas ali pelo lado esquerdo, ele domina muito bem, tanto ofensivamente quanto defensivamente. É o grande nome defensivo do Flamengo também. Então, assim, eu acho que você colocar um cara um pouco mais rápido, talvez o Ferreirinha pelo aquele lado esquerdo, né? E o Soares um pouco mais fixo ali no meio, ou pendendo para os lados, né? Encontrando mais com os homens de lado do campo, eu acho que o Grêmio poderia ter sido um pouco mais perigoso do que povoar o meio de campo ali, tá? Eu acho isso. Essa é a minha opinião. Óbvio que defender é porque você tem que fazer o primeiro jogo, o resultado do primeiro jogo. O Grêmio correr atrás desse 2-0 ou 1-0 que fosse no Maracanã é quase impossível, né, o Grêmio reverter esse placar agora. A torcida vai acreditar, a torcida vai me criticar nesse momento, mas, cara, é muito difícil o Grêmio ter bola, ter emocional e ter controle de jogo que não teve na arena do Grêmio em casa diante do seu torcedor, né? Então agora no próximo jogo, lá no Maracanã, que vai ser lá pro meio do mês, vai ser um pouco complicado. Então eu acho que o Grêmio pecou de não querer propor o jogo, de não querer incomodar o Flamengo nessa primeira partida, tá? Eu acho... Bom, é isso que eu imagino eu. Vamos falar então... Eu já falei mais ou menos, né, como vai ser os jogos da volta. Eu acho que o jogo do Corinthians e São Paulo tá mais aberto do que essa outra semifinal. Acho, inclusive, que o Flamengo já começa... já pode pensar em focar um pouco mais na Libertadores e dar um pouco mais de chance no Campeonato Brasileiro. Óbvio que não joga com o time reserva contra o Grêmio na volta, tá? Não tô falando isso. Mas de entrar um pouquinho mais relaxado, digamos, nessa partida. Já o Corinthians e São Paulo aí tem que entrar ligado porque tá aberto, muito por conta das ótimas partidas que o São Paulo tá fazendo no Morumbi. Vamos falar então das transferências, e eu vou falar só das transferências que aconteceram no último dia 24, tá? Não vou falar das transferências que foram feitas no último dia 17, como o Segovinha saindo do Botafogo, né? Ele foi para o Molenbeek, né? Enfim, mas vamos falar aqui. O Al-Ahly vendeu o Matheus Pereira para o Cruzeiro. Para mim é uma boa transferência, né? Um homem ali pro meio de campo de volância para o Matheus Pereira, né? Falei certo. Ele foi para o Cruzeiro, é um bom nome como volante do Cruzeiro. O Cabuloso está precisando de peças no meio de campo para povoar essa região, né? Óbvio que eu acho que o Cruzeiro ainda teria que focar, assim como o Grêmio, num cara que ligasse esse meio de campo com o ataque, sabe? Talvez um cara um pouco mais rápido pela lateral, ou até mesmo um cara ali pelo meio de criação. O Cruzeiro, ele tem o meio e a defesa muito bem postados, é um bom time ali no setor defensivo e meio de campo, só que o ataque está muito desconexo. Então, desconexo assim, é bom também, só que não tem ninguém ligando, então é muito chuveirinho, muita bola na área, e tentando que o centroavante resolva alguma coisa. Então eu acho que o Cruzeiro devia se atentar um pouquinho mais nisso. O Mateusão do Flamengo saiu, né, e foi... Aí complicou para os... Vou ter que abrir a matéria aqui. Mas ele saiu do Flamengo, eu acho que... Né, dos Emirados Árabes, né, o Shaba Al-Ahly. Vamos ver se a gente tem números. Cerca de 10 milhões de reais, né, na cotação atual. É um valor legal, mas é um jovem que eu acho que poderia ter sido vendido por mais. É um bom nome, é um bom garoto, jogou bem.
né? Foi 23 jogos, já marcou 7 gols e deu 2 assistências. 23 jogos é uma boa média. E só 19 anos, né, cara? É jovem. Mas enfim. E foi pra Arábia, né? Que agora tá sendo um grande polo de comércio e de futebol aí do mundo. Mas poderia ter ido pro Clube Brugge, né? Que era o outro clube que tava em cima do meio aí do atacante, né? Do Flamengo. O Vasco anunciou também a contratação do Paulinho Paula. Se eu não me engano é Paulinho Paulo o nome dele, né? Ou só Paulinho? Enfim. 1 milhão de euros, 1 milhão e 200 de euros, quase 6 milhões de reais na cotação atual. Além dele, né, também teve o Serginho, que já jogou, o Michael também, que já jogou, e o Gary Medel, que jogou também aí pelo Vasco. Esses outros 3 jogadores não estrearam tão bem. Vamos ver se o Paulinho consegue resolver ser uma boa opção. Paulinho Paulo, isso mesmo. Mas só o Paulinho que ele usa. Então, beleza. Já defendeu o Fluminense, o Sport, o Boa Vista, Al-Faya e o Al-Shabaab. Vendeu, ele jogou mais por clubes da Arábia Saudita, né, na última transferência. Vamos ver, cara. É caro, né? 6 milhões e meio de reais. É caro, mas o Vasco tá com bala. Tá gastando mal, mas segundo a avaliação aqui da torcida, pelo menos eles estão gostando dessa transferência. O Lucas Barbosa saiu do Santos, foi pro Curitiba, uma boa transferência pro Curitiba, péssima pro Santos, era um bom nome, eu gostava do Lucas Barbosa como meio de campo. 22 aninhos, vamos ver como que vai jogar no Curitiba, tomara que o moleque desponte. Lucas Veríssimo chegou ao Corinthians por empréstimo, né? Ele vai defender, se eu não me engano, o Corinthians por 1 ano. É por empréstimo, tem a opção de compra, 26 anos, não, 26 anos não, perdão. Deixa eu ver quantos anos que ele tem. Lucas Veríssimo, 28 anos. Pô, um bom zagueiro pro Corinthians. Eu gostei dessa transferência do Corinthians, né? Pagará 1 milhão de euros, é pouca coisa. Pelo zagueiro que vai ter um bom retorno futebolístico dele. Esportivo, um bom retorno esportivo dele, né? É um bom zagueiro, como eu falei. Jogou muito bem no Santos, jogou muito bem pela seleção brasileira. É um dos principais nomes para essa nova renovação na seleção brasileira. Achei estranho ele sair de Portugal e vir para São Paulo, vir para o Brasil para jogar pelo Corinthians, mas enfim, vamos ver, né, cara? É um bom nome para uma zaga que precisa oxigênio, precisa oxigenar, né? Gil tá um pouco já velho, um pouco mais experiente, né, digamos. O Murilo precisa de um cara para jogar com ele, para levantar ele, né? É um bom garoto também, começou muito bem. Tem o Caetano também, moleque, que joga muito bem também, e o Bruno Mendes, que ainda não sabe se vai ficar, né, se vai renovar o contrato ou não. Eu acho mais difícil o Bruno Mendes ficar. Então o Lucas Veríssimo vindo para suprir essa falta do Bruno Mendes, talvez seja uma boa. Mas eu acho que, na minha visão, o Lucas Veríssimo vem para ser titular do Corinthians. Não vejo nem o Gil à frente dele nesse momento. Tá? O Lucas Veríssimo, para mim, é titular. Não sei, aqui na matéria não tá falando, tava até procurando essa informação. Não sei se o Lucas Veríssimo já joga contra o São Paulo. Tá? Eu não jogaria. Eu acho diferente de você jogar com o Rames Rodrigues, é diferente você jogar com um zagueiro, né? O zagueiro tem que ter ritmo de jogo, tem que estar mais habituado ali. Não sei. Pode ser que ele entre em campo, faça o gol da vitória do Corinthians no Morumbi, mas assim, eu não entraria com o Lucas Veríssimo, deixaria um pouco... Apesar que é só no meio do mês, né? Então tem tempo aí para ele conquistar esse ritmo de jogo, né? Já foi até anunciado, aparecendo no bid, pode jogar. Vamos ver. É um bom nome, um excelente nome para o Corinthians. O Praxedes deixou o Bragantino e foi pro Vasco. Aí depende, né? Se for o Praxedes da primeira temporada dele pelo Bragantino, né? Que ele foi emprestado pelo Internacional ao Bragantino, cara, excelentíssimo nome. Tá? O Praxedes é um bom meia atacante, com boa chegada, com finalização de fora da área. Aí foi de empréstimo, né? Até o final da temporada. Bom, é um bom nome para tentar salvar o Vasco aí, né? Dessa zona perigosa aí. Mas assim, se for o Praxedes da temporada passada do Bragantino, temporada passada, início dessa temporada também, aí já um pouco mais abaixo, não acho tão legal assim. E o Vasco também aproveitou e anunciou o Robert Rojas, né, o zagueiro aí do que estava no River Plate, chegou ao Vasco da Gama ontem, né, se aproximou do acerto, né, ainda não foi anunciada aí a negociação, a concretização dessa negociação, mas é um bom nome aí para o setor defensivo do Vasco, que vem de muita carência, né? Se depender de Robson Bambu e Léo Pelé, aí o time complica um pouco, e aí a gente teve a transferência do Rames Rodrigues, né? Ainda não foi nada anunciado,
Mas o James Rodrigues deve ser anunciado pelo São Paulo provavelmente amanhã ou nesse final de semana e deve ter, inclusive, desfilar com a camisa aí do São Paulo no jogo contra o Bahia domingo às 11 horas da manhã. É um bom nome, tá? Assim, óbvio, né? James Rodrigues. Você ter James Rodrigues no seu time é a mesma coisa que você ter Luizito Soares. Mas a parte física vai demandar bastante. Então, parte física e salarial. Ainda não saíram informações a respeito disso. Eu acho que pode ser um grande tiro no pé do São Paulo, por conta de históricos recentes que o São Paulo apostou em nomes importantes no futebol europeu. O Rafinha se consolidou mais no Flamengo, né? Passou pelo Grêmio e depois foi para o São Paulo, então ele teve mais tempo de adaptação ao futebol brasileiro. O Daniel Alves veio e foi. Simples assim, deu um título. Não deu um título paulista, né? Porque ele não foi um grande diferencial do São Paulo naquele título. Mas ele participou, né, do título paulista do São Paulo conquistado diante do Palmeiras em 2021 e depois só deixou um rombo financeiro gigantesco no São Paulo. Mesma coisa foi o Juan Fran, lateral direito, também chegou, tal, com pompa, Atlético de Madrid, transferência bombástica e não retornou isso. Então o São Paulo tem grandes nomes agora para o setor ofensivo, né? Tem James Rodrigues, tem Alexandre Pato, Caleri, Luciano. Luciano um pouquinho menos, mas tem Caleri, Alexandre Pato e James Rodrigues. Vamos ver, cara. É um bom nome no futebol brasileiro. Pode despontar muito bem aqui, só que a intensidade é muito alta. Dando uma pesquisadinha básica aqui, o último clube do James Rodrigues, vamos ver. Se eu não me engano, ele estava sem clube, né? James Rodrigues estava sem clube e vai jogar agora pelo São Paulo. Foi pro Olympiacos da Grécia. Em 23 jogos, marcou apenas 5 golzinhos. E depois ele ainda teve, né? Depois do Everton, ele passou pelo Al Rayyan e o Olympiacos. Cara, manteve uma média de 5 gols aí. Pelo Al Rayyan ele disputou 16 partidas e pelo Olympiacos 23. Cara, eu gostava muito do James, 32 anos, já é uma idadezinha um pouquinho mais avançadinha, mas, pô, dá para jogar muito bem aqui no futebol brasileiro. Óbvio, se ele tiver comprometimento, né, estiver empenhado em dar retorno não só para ele mesmo financeiro, né, mas também tem um retorno futebolístico. Ele não, depois que ele saiu do Mônaco, foi para o Real Madrid, né, daquela partida, daquela Copa excelente que ele fez em 2014, ele não foi mais o mesmo, né, tanto fisicamente quanto de constância futebolística, de qualidade técnica. Então vamos ver como que vai desempenhar esse futebol aqui no Brasil. Vai estar pertinho de casa, não vai precisar, né, inventar muita moda. Enfim, é um bom nome, é interessante. Provavelmente ele vai ser titular contra o Corinthians, tá? Principalmente sem Luciano. Então já abre aí uma boa possibilidade para ele, mas vai depender da parte física. Como ele chega? Tá sem jogar. Vamos ver como que ele vai chegar aí diante do Corinthians aí. Eu não colocaria também. Agora, parando para pensar que ele sai do futebol grego para vir para jogar por uma decisão de semifinal de Copa do Brasil, não correria esse risco. Mas é isso, meus queridos. Agradeço a sua presença, que ficou até aqui. Se você ficou até aqui, deixa a sua opinião. Deixa aqui um comentário. James Rodrigues é melhor do que Renato Augusto. Só para polemizar, tá? Não é minha opinião, obviamente. Mas deixa aqui só pra gente dar essa polemizada aí nos comentários aí para o pessoal discutir com vocês. Fechou? Um abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.